a gravação aqui de novo. Gravação reiniciada. A gente está aqui, vamos dar uma esperadinha aí para ver mais gente responder. Enquanto só o Igor respondeu. O resto do pessoal ainda está aí. Ismael. Opa, pronto. Todo mundo voltando, então vamos lá. Eu vou fazer uma revisão rápida aqui, né, usando lá os slides que já estão disponíveis para a gente e eventualmente algum outro material aí também que está lá na biblioteca Pearson. Eu peguei lá de um outro lugar, mas a gente vai usar, tá bom? Então deixa eu compartilhar aqui minha tela. Compartilhei a tela. Como eu abri direto aqui, eu vou usar esse esquema aqui. Então a gente vai usar lá conceitos básicos, né, de sistema operacional para a gente rever isso. Início de semestre, muita gente não estava, né? Então o que é o sistema operacional, né? É um software, né, que ele traz o quê? É um conjunto de rotinas, né, que são executadas pelo processador, né, isso no computador, e o objetivo dele é funcionar como uma interface entre o usuário e o computador, e também entre os programas de usuário, né, os programas que vão ser executados pelo usuário. Então, os programas, as aplicações que a gente executa, também fazem uso do sistema operacional, tá certo? Então, a função principal dele é controlar o funcionamento do computador e gerenciar o compartilhamento dos recursos, né? Ou gerenciar os recursos de software e os recursos de hardware do computador, ok? Bom, sem o sistema operacional, né, o computador tinha que praticamente, né, conhecer o hardware, né, profundamente o hardware, para poder interagir com ele. Os primeiros computadores, o usuário interagia praticamente direto com o hardware, né? O sistema operacional, a diferença do sistema operacional e as aplicações convencionais, né, tem a ver, né, como o sistema operacional executa as suas rotinas, né? Ele não tem assim um início, um meio e um fim. O sistema operacional fica executando desde o momento em que você liga o computador até o momento em que você desliga. E eles dependem, né, que a gente chama de eventos assíncronos. Isso é, eventos que podem ocorrer a qualquer momento. Não é uma tarefa sequencial. Então, quando você aperta uma tecla de teclado, quando você move o mouse, quando você abre uma operação, isso pode ser feito em momentos aleatórios. Não é um momento sequenciado, certo? A gente pode classificar os sistemas operacionais de várias formas. A gente vai classificar eles aqui. Uma das formas é classificar eles como monoprogramável ou monotarefa, multiprogramável ou multitarefa, e aqueles que têm múltiplo processamento, multiprocessamento, que tem múltiplos processadores. Ok? Essa evolução ela está diretamente associada à evolução do hardware. À medida que o hardware novo era lançado, os sistemas operacionais se adaptavam, né, a essas novas funcionalidades do hardware, tá certo? Aliás, tem uma série muito interessante no Netflix, chamada
Alt and Catfire. Vocês já ouviram falar? Alt and Catfire. HCF é uma rotina de bloqueio que alguns processadores tinham, né? E essa série é muito legal, ela conta o desenvolvimento da computação, principalmente daquela voltada para os microcomputadores. É uma série muito legal. Está escrito aqui, ó, vale a pena vocês assistirem, quem tem Netflix aí. Dá uma olhada na série que é bem legal. Vou voltando aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Então vamos lá. Estou no slide 4, vamos para o 5. Sistemas monoprogramáveis ou monotarefas, o que acontece? Os recursos são dedicados a um único processo. O processador fica ocioso enquanto aguarda resultados, como, por exemplo, a resposta de um disco. Então, enquanto o computador está pedindo para o disco um arquivo, e enquanto o disco está acessando o arquivo lá dentro do disco, o processador fica parado, sem fazer nada, certo? Além disso, há um desperdício de memória em alguns casos. Por quê? Porque o programa que está sendo executado, né, ele pode não ocupar toda a memória. Então, tem um monte de memória lá que fica ocioso, né, sem uso. Okay? Por outro lado, a implementação é bastante simples, já que não precisa se preocupar com escalonamento de processos, nem proteção de dados entre processos. Um exemplo de sistema operacional monotarefa é o MS-DOS, né, que tinha aí antigamente, antes do Windows. Okay? Então, os sistemas multitarefa, multiprogramáveis, né, são aqueles que vários processos, vários programas podem compartilhar os recursos da máquina. Então, ele permite que você use melhor os recursos do processador e melhor os recursos de memória, tá certo? E esses sistemas, eles podem ser multitarefas monousuário ou multitarefa multiusuário. Isso é, eles podem ter várias tarefas sendo executadas por um único usuário de cada vez, ok? Ou podem ter multitarefas sendo usada por vários usuários simultaneamente, ok? Então, essas são as diferenças. Quanto ao gerenciamento, né, de operações, eles podem ser classificados como sistemas operacionais em batch, né, sistemas ou as tarefas em batch, em tempo compartilhado ou em tempo real, ok? Batch são arquivos de lote, que uma vez que são executados, né, eles são executados do seu início até o seu fim. Eles não têm interatividade, certo? Tempo compartilhado, em geral, são sistemas operacionais que permitem interatividade com o usuário. E tempo real são aplicações, em geral, voltadas para a indústria, né? Ou para atividades onde não existe interação entre o usuário. Normalmente, a interação é feita entre dispositivos de hardware, principalmente. Tá certo? Então, programas em batch são programas executados sequencialmente sem interação do usuário. Então, você faz lá uma listagem dos batches que vão ser executados pela CPU. Então, ele executa o primeiro batch, vai executar o último batch e executar o último batch. Normalmente, isso eram os grandes mainframes, né? Inicialmente trabalhavam assim. Né? O tempo compartilhado, existe então a possibilidade de interação com o usuário. Cada processo possui uma fatia de tempo da CPU.
essa fatia de tempo a gente chama de time slice, né? Ao final do tempo é substituído por outro processo e ele fica aguardando a sua vez. Eu tenho aqui uma transparência aqui em outro lugar. Deixa eu ver se está aqui. Então aqui você... Não, isso aqui é batch, né? Job 1, Job 2, Job 3. Deixa eu ver se está aqui. Não, não está aqui. Está aqui. Aqui. Não, peraí. Caraca, peraí só um minutinho. Que eu vou entrar aqui. Lógica binária. Processos. Então aqui. Então os processos, né? Ele pode estar ou em execução, ou pronto para execução, ou bloqueado, tá certo? E o time slice é o tempo em que ele está sendo executado. Então ele executa, depois de um tempo, ele normalmente ou vai ficar bloqueado, ou ele fica pronto para execução. E aí vários processos vão estar sempre nisso aqui. Ele está em execução, ou ele pode ficar pronto, volta em execução, ou então ele fica bloqueado por alguma situação e depois fica pronto. Então, por exemplo, ele está bloqueado por quê? Porque ele está guardando uma informação, um arquivo no disco. Então ele vem para o bloqueio. Quando o arquivo chega, ele então fica pronto para ser executado e entra em execução. Ok? Então, esse é o conceito de time slice. Em tempo real, o fator resposta é principal a ser levado em conta. Os processos detêm o processador durante um tempo que for necessário, a menos que outro, né, surja com maior prioridade. Então, normalmente, quando a gente trabalha com aplicações de tempo real, a gente trabalha basicamente com operações de hardware, né, automação industrial, usa muito esses sistemas operacionais de tempo real. Então, ele só entrega, uma vez que uma tarefa toma CPU, ela só entrega se outra tarefa de maior prioridade aparecer. Ok? Sistemas com múltiplos processadores, né, são aqueles onde você usa em computadores com várias CPUs ou vários núcleos. Tá certo? Dá no mesmo. Você pode ter várias CPUs e vários núcleos, ok? Então vai haver o que a gente chama de multiprocessamento paralelo, tá certo? E aí a gente tem que fazer essa diferença entre o multiprocessamento paralelo e o multiprocessamento, ou multitarefa, quando a gente tem uma única CPU. Quando a gente tem uma única CPU, a gente vai ter vários processos utilizando a CPU. Daquela forma, um processo utiliza um tempo, né? Sai, a CPU dá a vez para outro processo, ele sai, a CPU dá a vez a outro processo. Só que como a CPU é muito mais rápida do que a gente não percebe que só está sendo executado um processo de cada vez, porque a CPU só consegue executar uma coisa de cada vez.
tá certo? E a quantidade de processos que a CPU vai poder executar vai depender da velocidade da CPU, né, e do sistema, da competência do sistema operacional, ok? Só que a gente já chegou no limite da eletricidade há muito tempo nas CPUs. Então, como é que. Então, a gente não chegou no limite do clock, não dá para aumentar mais velocidade, basicamente, da CPU. Então, como é que os projetistas de CPUs fizeram para que a CPU pudesse avançar? Começaram a colocar a CPU com vários núcleos, certo? Os nossos telefones hoje, por exemplo, têm CPUs de 8 núcleos. Elas podem fazer 8 atividades simultaneamente, um processo rodando em cada núcleo, ok? Então isso é que é a questão de múltiplos processadores, permitem que os sistemas executem o que a gente chama de multiprocessamento paralelo, ok? Então, usados em computadores com várias CPUs, sistemas são fortemente acoplados, isso é, os processadores compartilhando a mesma memória. Então, a gente tem uma memória só, mas vários processadores, e gerenciados por um único sistema operacional. E os sistemas fracamente acoplados, que são sistemas de computação interligados por linhas de comunicação e independência entre processos. Tá? Isso aqui é quando você tem os processadores, a gente pode dizer aqui, que quando eles são fortemente acoplados, os processadores estão dentro da mesma máquina. E quando os sistemas são fracamente acoplados, eles podem estar em máquinas diferentes. Certo? Então, pode ser 2 CPUs, 2 computadores com 2 sistemas operacionais executando, né, de forma compartilhada a mesma aplicação. Tá certo? A gente pode chamar isso de load balance, fazendo a divisão de carga entre 2 computadores executando a mesma aplicação. Isso é muito comum aí na nuvem, tá certo? E vai mostrar aqui essa questão de acoplamento fraco e acoplamento forte. Então está aqui, ó, memória principal, dispositivos de saída, CPU. Então, a memória principal é a mesma, né? As CPUs vão compartilhar a mesma memória, os mesmos dispositivos de I/O. E quando eles são fortemente acoplados, né? Mesma memória e mesmos dispositivos de I/O. Aqui inverteu, aqui eu fui. E os fracamente acoplados, você tem CPUs diferentes, memórias diferentes e I/Os diferentes, tá certo? Então, normalmente, a gente aqui, isso pode acontecer dentro ou fora da mesma máquina, tá certo? Então, são sistemas distribuídos em rede ou clusters, né? Mas a gente pode ter uma máquina em que você divida uma parte de memória, uma parte de I/O para uma determinada CPU, mais uma memória e outros I/Os para outras CPUs. Alguns sistemas de mainframe permitem que você faça isso, né? E algumas arquiteturas RISC também, que você tenha no mesmo computador, né, várias CPUs e segmente essas CPUs dentro da mesma máquina, tá certo? Alocando, você pode inclusive rodar um sistema operacional, uma versão do sistema operacional num conjunto de CPU, memória e I/O, e outra versão do sistema operacional, né, em outra CPU, memória e I/O, tá certo? Isso pode ser, mas normalmente, no caso de microinformática, a gente está falando dos sistemas operacionais de rede, sistemas de cluster, né, ou sistemas distribuídos. Quando ele é fortemente acoplado, a gente tem o SMP, que é o Symmetric Multiprocessing, que é o multiprocessamento simétrico, onde você executa, né, 2 operações pode simultâneas na CPU. Ok? Mas a memória é compartilhada na maioria dos casos. Ok? Do conceito de processo, então. Então, o processo, ele pode ser entendido como um programa em execução, né? Além de informações necessárias
para que o sistema operacional gerencie esse programa em execução, tá certo? Então, quando você abre, normalmente executa um programa, para esse programa é criado um processo. E o que tem nesse processo? Os dados que vão ser processados, né? O programa propriamente dito e informações necessárias para que o sistema operacional possa gerenciar esse processo. Ok? Tem algumas observações aqui. Em um computador, todos os recursos estão sendo compartilhados, inclusive a CPU, óbvio. O processador executa um programa de usuário durante um intervalo de tempo, que é o time slice. E no instante seguinte, poderá estar processando outro programa. O sistema operacional precisa de informações complementares para poder informar ao processador e dar conta da continuidade do trabalho. Quer dizer, ele vai pegar, o sistema operacional pega um processo, entrega para a CPU. Depois pega, a CPU executa durante um tempo, ele para essa execução desse processo, coloca esse processo em espera, pega o segundo processo, entrega para a CPU. Coloca o segundo processo em espera, pega o terceiro processo, coloca na CPU. Tá certo? Então, isso é que a gente chama de compartilhamento, né, da CPU. Com o sistema multiusuário, né, cada usuário é associado a um processo, e o que permitirá ao sistema operacional diferenciar quem está executando quem. Tá certo? Então, o processo também é associado a um determinado usuário. Mas um usuário pode executar vários processos. Porém, um processo, né, em geral, normalmente só está sendo executado por um usuário. Okay? Quais são as partes do processo? Né? O que existe, né, quando a gente cria um processo? Esse processo é composto de 3 partes. Contexto de hardware, que é o quê? É a parte que é de armazenamento, o conteúdo dos registradores gerais da CPU. Então, nessa parte de contexto de hardware, vai ser guardado, né, o quê? Os dados que são armazenados no conteúdo dos registradores da CPU. Depois, o contexto de software, onde são especificadas as características e limites de recursos que podem ser alocados pelo processo. Então, no contexto de software, você vai dizer que recursos o processo vai poder utilizar e quanto ele vai poder utilizar de recursos, tá certo? E o contexto, eu vou repetir aqui contexto de software, mas não é contexto de software. Aqui basicamente é o ponteiro, depois eu vou pegar o nome correto disso aqui, que é o endereço de memória pertencente ao processo, aonde as instruções e os dados dos programas são armazenados. Deixa eu pegar aqui essa informação aqui em outro lugar. O programa pode ser pronto ou bloqueado. A gente já viu isso aqui. Vou fazer uma pesquisa aqui, tá? Eu pego para vocês, não vou perder tempo com isso agora não, certo? Então existe o que a gente chama de ponteiro, né? Que é um endereço de memória pertencente ao processo, onde as instruções e os dados do programa são armazenados para a execução. Tá? Depois eu vou alterar isso aqui e conserto para vocês e mando essa informação por meio de aviso, alguma coisa assim. Tá certo? Bom, então, para isso, né, é preciso que haja um gerenciamento, né, então, do processador. O que a gerência de processos faz? Né? A gerência de processos, ela faz exatamente, ela consegue gerenciar como cada um desses processos
vão fazer uso do processador. Tá? Então, ela é uma das principais funções do sistema operacional. É ela que vai gerir como cada processo usa, né, a CPU. Como é que é feito isso? Então, através do processo. Então, através do processo, um programa pode alocar recursos, são dados, pode compartilhar dados, trocar informações e sincronizar a execução. Tá certo? Essa função de gerenciar o ambiente, né, com vários programas sendo executados, com vários processos, ela é função exclusiva do sistema operacional, certo? Então, o que ele deve fazer? Ele deve controlar a execução de diversos programas e o uso concorrente ao processador. Tá? Então, essa gestão da concorrência, né, ela é feita pelo sistema operacional. Ok? Tá? Então, isso são funções lá do sistema operacional e o conceito de processo. Né? Contexto de hardware, contexto de software. Me fugiu isso aqui. Ok? Então, isso está lá, esse slide está lá disponível para vocês. Ok? Alguma dúvida? Espaço de endereçamento. Obrigado, Rafael. Obrigado, 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 obrigado. Então vamos lá. Então aqui, ó, é isso mesmo, espaço de endereçamento. Então aqui é contexto de software, contexto de hardware e espaço de endereçamento, que é os endereços, na verdade, não é nem só o endereço, tá? São todos os endereços de memória, né? Toda a área de memória que pertencente ao processo que pode ser usado para as instruções e para dados, certo? Então, toda vez que a gente usa o sistema operacional, a gente aloca, né, uma quantidade de memória. E essa quantidade de memória, ela é o que a gente chama de espaço de endereçamento. Então, anota aí, onde está contexto de software é espaço de endereçamento. Ok? Tá certo. O Google tá certo, Rafael. É isso mesmo, espaço de endereçamento. Me fugiu o nome ali na hora. Ok? Essa é a parte dessa primeira transparência aí que a gente tem lá disponível para vocês. Ok? Lembro que para vocês também deram uma consultada lá no livro texto, que é o livro do Furosan, e também é muito importante, muito legal também, tem um disco do livro de sistema operacionais do Tannenbaum, né? Vou lembrar, o Tannenbaum foi orientador do Linus Torvalds, né? Do cara que criou o Linux, foi aluno do Tannenbaum. Tannenbaum é um cara que sabe muito sobre sistemas operacionais, ok? Bom, então deixa eu fechar esse cara, vir aqui e aqui tem uma coisa só sobre processos. Vamos ver aqui vamos pegar essa coisa do Flávio aqui sobre processos e vamos aproveitar e vamos falar. Então, a apresentação aqui do professor Flávio, falando aqui dos desafios da TI, né? Como o cliente pediu, como o líder do projeto entendeu, como o analista projetou, né, como o programador codificou e tal, e o que o usuário precisava era esse negócio aqui, só uma coisa simples, né? Vocês veem isso aí, isso é uma coisa que vale a pena a gente refletir muito sobre isso, nós profissionais de TI, sobre aquilo que o cliente quer e aquilo que a gente entrega para ele. Certo? Então, processo é uma tarefa executada, né, pela CPU em sistemas multiprogramáveis, certo? É um
lembrando aqui que cada usuário, né, tem a impressão de cada usuário ou cada programa, vamos dizer assim, né? A gente está aqui, eu, por exemplo, estou com um monte de programas aqui abertos no navegador, a minha janela de terminal, um monte de coisa aqui acontecendo simultaneamente. Né? Para mim, usuário, eu tenho a impressão que tudo isso está sendo executado de forma simultânea, mas não. Isto está sendo usado, executado normalmente de forma concorrente, tá certo? Quando você tem múltiplos usuários, mais ainda, tá certo? Você tem múltiplos processos de múltiplos usuários sendo executados de forma concorrente pela CPU, tá certo? Então, toda vez que você troca de programa em execução ou que você troca de usuário, é necessário preservar esses dados para a tarefa que estava sendo executada. Então, eu estou mostrando isso aqui para você. Quando eu entro aqui para trabalhar aqui no meu terminal, é preciso que eu possa voltar para cá no ponto em que eu estava, tá certo? E isso precisa ser guardado, né? Isso é guardado aonde? Lá no processo, né? Dentro daqueles três características lá do processo: contexto de hardware, contexto de software e espaço de endereçamento. Ok? Então, aquilo é que guarda as informações de um processo toda vez que eu chaveio o meu processo. Ok? Então, um processo pode ser definido como um programa aí em execução. Tá? Nenhum programa é executado diretamente da RAM, mas sim aonde? Dentro do processo. Né? Mas ele é verdade executado aonde? Dentro da CPU. Tá certo? Então é lá que é feito isso. Né? Se não fosse assim, né, o programa podia usar de forma indiscriminada a RAM. Então, um programa ele pode pegar toda a RAM do computador e aí você não vai conseguir executar outro programa. Isso só é possível, né, no contexto de um programa monotarefa. Né? É monotarefa, só tem uma tarefa, ela pode usar toda a CPU. Mas se o programa não é monotarefa, né, se o computador e o sistema operacional são multitarefa, você não pode permitir que isso aconteça, tá certo? E aí pode comprometer a consistência, né, dos dados alocados. Então, se você tem um programa multitarefa, né, com vários processos sendo executados, e um processo resolve tomar todo o espaço de memória, ele vai invadir a área de memória de outros processos. Isso não pode acontecer, certo? Então, um programa ele só pode usar a quantidade de memória que o sistema operacional deu para ele. Né? E como é que ele faz isso? Através do processo, daquele espaço de endereçamento. Aquilo é uma informação que o programa recebe que ele não pode ultrapassar aquele espaço de endereçamento, com o risco de invadir outro processo. Ok? Tá? E aí a gente chama isso de falha de. Hoje eu estou com a minha memória. Daqui a pouco eu lembro aqui, o processo invade a área de memória de outro processo. E qual é a diferença entre um programa e um processo? O programa é um algoritmo escrito numa linguagem qualquer e transformado em linguagem de máquina, certo? Então existem vários programas, tem várias linguagens, Shell, PHP, JavaScript. E o processo é este programa em execução, não é só o programa. É o programa mais o contexto de hardware, o contexto de software e o espaço de endereçamento. Tá certo? Então, não é só o programa sendo executado. Ok? Então, quando você tem lá um processo, você tem os ponteiros, o estado do processo, o nome do processo, a prioridade do processo, quais os registradores, né, que fazem parte do processo, qual o limite de memória do processo, a lista de arquivos que o processo está guardado. Né? Ok? E todo programa, né, ele é implementado, como é que ele controla isso? Com um conceito que se chama de PCB, Process Control Block. Né? Ele vai residir numa área exclusiva da memória principal,
né? E mantendo ali todas as informações do contexto de um dado processo, ok? O sistema operacional gerencia esse processo através de chamadas para o sistema operacional, que a gente chama de system calls, né? Realizando operações de criação, eliminação, sincronização, suspensão de processos, entre outras coisas, certo? São chamadas de sistema, que na verdade são rotinas do sistema operacional, tá? Pedaços de programa da programação do sistema operacional. Aqui corrige isso, né? Contexto de hardware, contexto de software e espaço de endereçamento. Contexto de hardware, né? Conteúdo dos registradores, controladores de programa, stack points e tal. Conteúdo desses registradores é salvo, né? Durante o que a gente chama de troca de contexto, né? Então, você guarda isso. O que é trocar de contexto? Quando a CPU para um processo, coloca o processo em espera e entrega a CPU para outro processo. Então, é lá que a gente chama de troca de contexto. Para você fazer isso, você tem que salvar todos os dados de controle do processo que estava sendo executado. Tá certo? Ou guarda isso na memória, ou leva isso para o disco. Tá certo? Então, aqui o conceito de mudança de contexto, né? Você tem aqui, né, o processo A, processo B, o sistema operacional. Então, o processo A está executando. Então, o que acontece? Na hora de mudar o contexto, o sistema operacional salva o conteúdo dos registradores do processo A, carrega os registradores do processo B, executa o processo B. Depois, para trocar de contexto de novo, ele salva os registradores do processo B, carrega os registradores do processo A e executa. Certo? Contexto de software, que ele especifica as características dos recursos alocados ao processo, né, que vão influir na execução do programa. Traz quanto? Quantidade máxima de arquivos abertos simultaneamente, prioridade de execução, tamanho do buffer de operação de entrada e saída. Essas características são determinadas no momento da criação do processo. Alguma coisa ainda pode ser alocada dinamicamente para os processos. Certo? O que é o estado do processo? Né? Todo processo é um sistema multiprogramável, né? Ele não é executado o tempo todo na CPU. Existe essa troca de processo, essa troca de contexto que a gente está falando, né? Então, durante a existência, ele passa por 3 estados, né? O estado de execução, pronto ou espera, ok? Então, a execução é aquele que, quando ele está sendo executado pela CPU, e aí com a CPU que não tem múltiplos núcleos, ele é executado simultaneamente, somente numa CPU, né? Ok? Agora, quando você tem o multiprocessamento, né? Você pode, então, ter um processo sendo executado por mais de uma CPU. Né? Normalmente, você pega pedaços do processo. Quando é assimétrico, você divide e entrega ele para mais de uma CPU, cada CPU executando um pedaço dele. Tá certo? Depois, ele pronto, ele está aguardando para ser executado. Né? Então, os processos ficam nesse estado, né? Eles ficam armazenados lá em listas, né? Na estrutura de dados, esperando o sistema operacional entregar ele para a CPU. E ele está aguardando lá alguma coisa. Por exemplo, ele está aguardando receber dados do disco. Então, enquanto ele está recebendo dados do disco, a CPU para ele e vai fazer outra coisa. Ok? Então, os processos não podem se encontrar na RAM, né? Ou seja, ele pode ser armazenado na memória secundária. Então, nesse caso, ele pega o processo. Se o processo não está podendo ser executado, ele não guarda esse processo na memória, né? Ele pega esse processo e põe na memória secundária lá no swap. Ok?
E aí no PCB você vai ter o ponteiro, né, para onde isso está dentro da memória secundária, tá certo? Aqui os conceitos de processo e memória secundária, só para reforçar aquilo que a gente viu no outro slide lá. Então, vamos fechar esse e vamos falar de kernel. E por que ele abriu aqui? Porque eu fiz ele abrir na mesma janela. Deixa eu salvar aqui para abrir ele no meu computador. Não está lá. Não está aqui. Uma outra parte importante, né, que é a estrutura do sistema operacional. Então, o sistema operacional, ele normalmente, né, tem três partes. Uma parte é o kernel, que é o núcleo do sistema, onde estão as operações fundamentais, tá certo? Então, ele é composto de um conjunto de programas, né, e um conjunto de rotinas. Algumas rotinas a gente compõe o núcleo do programa, que é o kernel. Né? Esse núcleo de programa ele precisa ser protegido por conta da confiabilidade do sistema operacional. Depois do kernel, a gente tem o que a gente chama de shell, que é a interface através da qual os usuários e as aplicações vão fazer uso do kernel. Então, toda aplicação, normalmente, ela roda, né, em cima de uma área, de um anel, que a gente chama, né, que é o anel da interface. Ela pode ser uma interface de linha de comando ou pode ser uma interface gráfica, tá certo? No Windows, normalmente, o principal é a interface gráfica. No Linux, também tem as duas, uma interface gráfica e uma interface de texto. Ok? Então, sempre que você está executando uma aplicação, um jogo, um editor de texto, um browser, né? Ou o próprio usuário está interagindo através do shell, né? Que precisa executar a rotina do kernel, isso é feito através de uma chamada, aquele system calls que a gente viu lá no outro, né? Uma chamada ao sistema operacional. Tá? Não é nada mais do que solicitar ao sistema operacional a execução de uma determinada rotina. Tá certo? Essa rotina pode ser ou não atendida, dependendo de quem solicita. Tem rotinas que você pode não ter permissão, tá certo? De executar. A aplicação pode não ter permissão de executar. Isso é o que a gente chama da proteção do kernel. Ok? Então, como é que isso é feito isso? O processador tem um registrador de status, né? Que pode assumir dois modos. O modo usuário, que é quando ele está sendo executado as rotinas do usuário, ou o modo kernel, ou o modo supervisor, quando ele está executando as rotinas do kernel. Então, isso é lá na CPU mesmo, através de um comando que você assume essa função do kernel, tá certo? Então, quando o programa precisa usar alguma rotina do kernel, se houver permissão, o sistema operacional altera o processador do modo usuário para o modo kernel. Então, a rotina é executada. E no final, o sistema operacional chaveia de novo para o modo usuário. Se não houver permissão, né, o sistema operacional vai enviar uma mensagem para a aplicação ou para o usuário dizendo que ele não está autorizado a executar aquela rotina. Tá certo? Ok? Bom, um outro conceito importante é o conceito de sistemas cliente-servidor, né? O conceito cliente-servidor é quando você tem parte das aplicações rodando num sistema operacional servidor e parte da aplicação rodando num sistema operacional cliente. Né? Normalmente a gente associa isso
a rede. Então, por exemplo, aqui ó, nós estamos numa videoconferência, certo? Então, essa videoconferência, ela tem um cliente que foi carregado aqui na minha máquina, na máquina de vocês, e uma parte servidora, né, que está rodando lá no servidor do Blackboard, né, lá do Collaborate. Então, com isso, a gente está conseguindo compartilhar, né, tela e voz, e vídeo, e fazer uma conferência entre várias pessoas, certo? Isso é uma aplicação cliente-servidor aqui que a gente costuma usar. Ok? Então, esses são aí as três transparências que estão lá, né? Tem os conceitos fundamentais, mas eu lembro que é fundamental entrar aqui e ver, né, o conteúdo do livro. O Furozan, né? E quando eu estou logado, deixa eu ver se ele agora abre direto. Não abriu nada. Às vezes, quando eu estou logado no portal, ele abre direto. Qual é o livro aqui que ele está pedindo? Sistemas operacionais modernos, que é o do Tannenbaum, né? Então, vamos lá. Aqui. O que ele está pedindo para ver aqui? Descrição do Shell 27, página 43, página 49. E eu acho que são esses slides que eu tenho aqui, ó. Que são os slides do capítulo 1. Deixa eu ver se não é. Capítulo 1, introdução. Bom, então, ó, eu vou passar rapidinho aqui uns slides, alguns eu só vou mostrar, só vou indicar o que vocês vão achar no livro, né? E que é legal ler, esse livro é bem legal. Não são muitos, são 37 slides. A gente até às 9h30 a gente faz isso. Isso aqui tem a ver com o livro texto, né? Eu peguei aqui, ver se eu consigo aumentar isso. Pronto. Vocês estão vendo bem aí? Opa. Deixa eu sair daqui para ver vocês. Aqui. Vocês estão vendo direitinho aí? Hein? Sim, sim. Ok. Então tá bom. Então eu vou aqui. Né? Onde é que estava isso aqui grande? Deixa eu procurar aqui. Oh, caramba. Alemão. Sistema operacional. Pronto. Vamos lá. Então aqui a gente vai falar aqui o que é o sistema operacional, vai contar a história dos sistemas operacionais, vai ver a fauna, né, desses sistemas operacionais, vai fazer uma revisão rápida aí sobre hardware de computadores, conceitos de sistema operacional, chamada do sistema operacional e estrutura do sistema operacional. Tudo isso que a gente falou, só que agora a gente vai usar aqui a transparência do próprio sistema operacional, do próprio livro-texto. Ok? Bom, então o que é um sistema operacional? Um sistema computacional. É um sistema formado de hardware, que é o computador, os programas do sistema e programas de aplicação. Programas do sistema é programas do sistema operacional. Tá certo? Então a gente tem aqui uns dispositivos físicos
Esses dispositivos físicos são montados, né, na forma de uma microarquitetura. Essa microarquitetura nela é colocada um conjunto de um programa básico fundamental, que a gente chama de Basic I/O System, na BIOS, né? E isso forma o que a gente chama de o hardware do computador. Em cima desse hardware, a gente tem o sistema operacional, ok? Esse sistema operacional ele traz alguns programas com eles, que podem ser compiladores, editores, interpretadores de comando, e programas de aplicação, que são o sistema bancário, reserva de passagens, o visualizador web, um editor de texto mais sofisticado, planilha eletrônica, tudo isso são programas de aplicação. Ok? Então, a gente pode entender o sistema operacional como uma máquina estendida, isso é, ele oculta os detalhes complicados que têm que ser executados para que uma coisa aconteça dentro da CPU. Então, ele apresenta para o usuário um conceito de máquina que não é a máquina física, né? Você não vê o processador executando circuitos lógicos e combinando circuitos lógicos para ele operar. Você vê o resultado da operação que você pediu, certo? Então, ele pode ser entendido, né, dessa forma, né? Ele também pode ser entendido como um gerenciador de recursos. Por quê? Porque cada programa usa um tempo de recurso e cada programa usa um espaço de recurso que tem a ver lá com o processo, certo? Bom, história de sistemas operacionais. Então, lá na primeira geração de sistemas operacionais de computadores, né, na verdade, na primeira geração de computadores, de 1945 a 1955, os computadores eram feitos de válvula e havia painéis de programação. E esses painéis de programação eram um conjunto de jumps que você fazia para habilitar as operações lógicas que iam acontecer dentro da CPU. Não era nem um conceito, porque não havia esse conceito de CPU. A CPU você programava diretamente na CPU. A CPU era praticamente tudo, tá certo? Depois, você tem a segunda geração de 55 a 65, onde você já não é mais válvula, você tem os transistores e você tem um sistema de lote, isso é, você tem lá um sistema de entrar os dados que vão ser executados e colocá-los numa fila de execução, de forma que ele possa executar vários sistemas simultaneamente. Então, começa a surgir aí os programas que são escritos em fitas, leis de fita perfurada, cartões perfurados, etc. E tal, tá? Depois tem uma terceira geração, que vem de 65 a 80, onde você já tem os circuitos integrados e já tem o conceito de multiprogramação, né? E os computadores de quarta geração, que é o que a gente tem até hoje, né? Que são os computadores pessoais, tá certo? Eu diria que a gente está entrando aí num conceito de computação de quinta geração, que a gente pode dizer que é a nuvem, certo? Bom, na segunda geração, os programas eram executados em lote, em batch, né? E você tinha lá um conjunto, uma estrutura de jobs, onde você tinha, né, o job, né? O que era o job? Era um processo que estava sendo executado. Então, você tinha a linguagem dele, o programa, a carga de dados, a execução, os dados e o final do job. Então, isso era o job. Você montava esse job. Você descrevia como era esse job. Você abria o job, dava um nome para ele, né? Dizia qual era a linguagem de programação que ele ia usar, né? Ou qual era o compilador, no caso do compilador, o interpretador que ia executar esse programa. Você tinha uma área de carga, né, para fazer a carga do programa.
você tinha a execução do programa, você tinha uma outra área onde você tinha que colocar os dados do programa, e aqui o final do job. Isso era preparado em memória, e ele era executado exatamente nessa ordem aqui, certo? Isso é o que a gente chama de execução em batch, né? Então, aqui, como é que isso era feito, né? Então, ele pega o lote, né? 1401, pega os cartões do 1401, né? Lê os cartões, grava esses cartões na unidade de fita, pega a fita, né? Coloca a fita, né? Tem aqui a 1401 era a leitura de cartão. Então, a 1401 era uma máquina enorme que lia os cartões e guardava na fita. Depois, você pegava a fita e colocava a fita no 7094, que era o computador, tá certo? Então, a fita entrava gravada nesse formato que estava aqui, tá certo? Isso tudo era escrito em cartões e era passado para a fita. A fita então, recebia aqui, né? A fita, então, rodava no sistema e era gerada uma fita de saída. A fita de saída, então, era levado aqui para uma impressora, né? E essa impressora, então, fazia a impressão dos dados. Então, na segunda geração, era assim que acontecia, né? Não tinha interatividade. Depois, na terceira coisa que acontecia, você já tinha um sistema operacional que permitia que você montasse vários jobs, né? Então, o sistema operacional ele gerenciava esses vários jobs. Então, era um job de cada vez, certo? Você podia ter um determinado conjunto, quantidade de jobs na memória. Isso aqui, ó, ainda existe hoje em dia, tá certo? Grandes corporações bancárias fazem isso direto, consolidação de conta corrente toda madrugada, geração de folha de pagamento. Isso aqui acontece pra caramba ainda hoje nos sistemas de mainframe, tá? Sistemas operacionais de computadores de grande porte, o S390, ou agora é o Z90, né? Que são os computadores mais novos da IBM. Você também tem os sistemas operacionais de servidores, como o Linux e o Windows. Sistemas operacionais para multiprocessadores, que são os SMPs. Sistemas operacionais para computadores pessoais. Veja bem que essas coisas aqui estão se embolando muito, tá certo? Sistemas operacionais em tempo real. O melhor exemplo desse é o QXN, não é QNX, tá? Está erradinho aí. É QNX, que é o sistema operacional de tempo real. Sistemas operacionais embarcados, né, que é aquele que a gente chama aquele que habita um hardware, tá certo? Então, por exemplo, o Palm OS, a gente pode dizer assim, por exemplo, que o telefone tem um sistema operacional embarcado, que é o Android, tá certo? Você compra um Chrome, aquele negócio de TV, como é que é o nome? Chromebook? Não? Como é que é o nome daquele negócio que a gente liga na hein? Sabe? Chromecast, isso. Tá bom, obrigado. Então, se você tem um Chromecast, né? O Chromecast tem o Android embutido nele. Então, isso a gente chama de um software embarcado, tá certo? E sistemas operacionais de cartões inteligentes, desses cartões de banco e tal, que tem aquele chip. Alguns cartões desses têm um sistema operacional lá dentro. Ok? Maquininhas de pagamento tem um sistema operacional rodando ali dentro, embarcado. Tá certo? Então, isso aí são a fauna, né, de tipos de sistema operacional. Bom, aqui a gente tem uma visão aqui
hardware dos computadores. A gente tem monitor, teclado, unidade de disco, a gente chama de I/O, né? Dispositivos de entrada e saída, memória e CPU. Tudo isso ligado através de um conjunto de barramentos, tá certo? Barramento é o que liga a CPU na memória, a CPU aos dispositivos de I/O, a memória aos dispositivos de I/O. Ok? Tá? Conceito de pipeline, né? O que é o pipeline? Ele é uma estrutura, né, de execução de programas, tá certo? Isso acontece dentro da CPU, né, onde você tem uma unidade de busca de instrução, uma unidade de decodificação da instrução, uma unidade de execução de instrução. Aí você tem um pipeline, tá certo? Quando você tem aqui, você tem uma entrada e depois você pode ter um segundo estágio, onde você pode buscar simultaneamente, né, duas unidades de busca e duas unidades de execução. Isso vai para o buffer de instruções, e aí ele pode executar, que executa uma unidade de execução, outra unidade de execução e outra unidade de execução, certo? Então, o conceito de pipeline é um conceito de você poder executar de forma paralela, tá certo? Ou de forma concorrente, mas muito rapidamente, né? Uma instrução dentro da CPU, um conjunto de instruções dentro da CPU, tá certo? Então, aqui é um pipeline de uma CPU simples, né? E aqui a gente chama de pipeline superescalar, onde você consegue, né, executar mais de uma instrução, uma unidade de execução simultaneamente, certo? Bom, existe também aqui uma hierarquia de memória, né? Quando a gente fala de memória, a gente tem em termos de velocidade, tamanho e custo. Registradores, memória cache, memória principal, disco e fita magnética. Fita magnética é uma coisa que vocês parecem que não existe mais, mas grandes corporações ainda usam muito. Dá para ver que isso aqui está meio desatualizado, né? Essa transparência aqui do Tannenbaum, né? Porque hoje a gente já tem discos, né, que vão a terabytes, certo? Caches que vão a gigabytes, né? E também aqui memória principal é gigabytes. Então, está meio, mas continua valendo isso aqui. Unidades de medida, vou pular isso aqui, né? Estrutura de um disco, eu mostrei mais ou menos isso para vocês em sala de aula, né? Então, discos são um conjunto, né, de pratos, vamos dizer assim, né? E com as cabeças de leitura e gravação, onde você tem a movimentação do braço de leitura e gravação entrando e saindo dessa unidade de disco, os discos mecânicos, né? Hoje a gente já tem os discos, os SSDs, né? Que são discos de estado sólido que não tem esse movimento mecânico, muito mais rápido que os discos mecânicos, certo? A gente aqui mostra como é usado, né, a memória. Então, você tem o sistema operacional, aqui você tem um programa de usuário, aqui você tem outro programa de usuário, aqui você tem programa de usuário, dados do usuário, mas isso aqui está dentro desse programa de usuário aqui, tá certo? Ok? E aqui você pode ter, né, o outro programa de usuário, tá certo? E aí eu mostrei, falei com vocês, inclusive, que à medida que esses programas vão carregando, descarregando, vão deixando espaços vazios na memória.
E um sistema operacional, uma das competências fundamentais do sistema operacional é recuperar esses espaços vazios aqui, né? E redisponibilizar. Porque você pode querer carregar um programa e o programa não caber aqui, nem aqui, nem aqui. Você tem que usar mais memória lá para cima. Então, você precisa reorganizar isso aqui para liberar memória para os programas. Certo? Isso aqui eu vou pular, depois vocês estão uma lida, como é feito as interrupções, interrupção de hardware, tá certo? Como é que a CPU é interrompida, tá? Usa o que a gente chama de controlador de interrupção. Então, a CPU pode interromper quando você aperta, por exemplo, quando você dá um Ctrl Alt Del, você está usando uma interrupção de hardware. O teclado diz a CPU, para tudo e me dá atenção, tá certo? Então, é mais ou menos isso que acontece. E aí ele vai e executa a função de teclado. Eu executo uma função. Windows, quando você aperta o Ctrl Alt Del, ele abre aquela tela perguntando se você quer bloquear, se você quer abrir o gerenciador de memória, o que você quer fazer. Então, quando você faz isso no Windows, você ativa uma interrupção de hardware, ok? Que executa uma determinada instrução específica. Aqui é a estrutura de um computador. Dele, depois vocês dão uma olhada. Conceito de árvore de processos. Você pode ter um processo chamando outro processo, e esse processo pode chamar outros processos. A gente chama de processo pai e processo filho, tá certo? Então, o processo pai, ele pode abrir e fechar um processo filho. O processo filho não pode encerrar, obviamente, um processo pai, tá certo? Então, o processo A chamou um outro programa, que é o processo B, esse outro processo B chamou outro programa, que é três programas do processo D, o E e o F. Tá certo? Quer dizer que esse processo aqui vai fazer alguma coisa e vai entregar para o processo B. O processo B vai fazer alguma coisa e vai entregar para o processo A. Tá certo? Não necessariamente você vê isso aqui acontecendo. Normalmente você lida só com o processo A. Tá? Conceito de deadlock é quando a CPU trava, a CPU não sabe o que fazer, sabe que processo executar, e ela ficou parada ali, certo? Aqui é um conceito de deadlock potencial. Você está vendo que 4 coisas estão querendo concorrer simultaneamente para a CPU, e num dado momento chegou mesmo lá 4 processos para serem executados no mesmo tempo. Tá? Existem mecanismos, né, no sistema operacional para evitar que isso aconteça. Nem sempre isso é possível, né? E aí o sistema para e só reiniciando. Competência de um sistema operacional também tem a ver com a quantidade de deadlocks que ele consegue resolver. Tá? Deadlock é uma coisa normal, mas ele tem que ser resolvida pelo sistema operacional. Tá certo? Aqui vem o conceito de sistema de arquivos, que é você estrutura, né, arquivos através de diretórios de uma árvore binária, né, uma árvore invertida. Ok? Aqui tem o conceito de montagem. Tá? Então, você tem aqui a estrutura de diretório, né? Diretório raiz, A, B, C, D. E você tem um disco flexível, que dentro desse disco, ele tem a raiz do disco e mais 2 arquivos, tá certo? Então, você, antes da montagem, você tem as coisas separadas. Depois da montagem do disco, né, os arquivos do disco passam a fazer parte, né, da hierarquia dos arquivos da estrutura padrão.
Então, você aqui debaixo do B, por exemplo, você montou esse disco. Então, o diretório X e Y passam a ser subdiretórios do B. Isso aqui acontece aonde? No Linux e no Unix. No Windows isso não acontece, porque o Unix não, o Windows não tem esse conceito de montagem, né? Então, o que acontece é que ele vai pegar e vai dar uma outra letra, vai tratar isso aqui como se fosse um sistema de arquivos diferente, tá certo? Dois processos conectados por um pipe é quando você tem dois processos que conseguem se falar diretamente, trocar dados diretamente. Né? E aqui ele mostra, né, os passos para você fazer a chamada do sistema operacional. Né? Eu também vou passar isso aqui, vou deixar vocês verem isso com calma. Então aqui também algumas chamadas, né? Por exemplo, processo ID fork é uma chamada. O que ela faz? Cria um processo idêntico ao processo pai. PID igual wait, PID, tal. Aguardo o processo filho terminar. S tem aqui tal, igual substitui espaço de endereçamento do processo. São chamadas, né, ao sistema operacional que você tem que colocar dentro da sua aplicação. Na verdade, você usa, né, bibliotecas para fazer essa chamada, né? Às vezes o compilador faz isso para você. Mais algumas chamadas de sistema, né? Chamadas de sistema. E aqui no interior de um shell lá para executar comando, a gente também vai passar aqui. Aqui aquele conceito, processo tem 3 segmentos: textos, dados e pilha. Texto, dados e pilha. E pode haver uma lacuna aqui, né? Já tinha mostrado isso para vocês lá. Ok? Isso aqui não precisa, isso aqui não está aqui nesse nosso escopo, tá certo? Algumas chamadas do sistema operacional. Deixa eu ver o que tem aqui. Isso aqui também não precisa. Modelo cliente-servidor. Você tem um processo cliente, né? Esse processo cliente vai fazer uso do processo servidor, né? Do servidor de arquivos, tá certo? E para fazer isso, né? Esse processo, você tem duas partes. Você tem uma parte no servidor, que é a parte da onde os arquivos estão armazenados, e o processo cliente, que é quem busca ou leva os arquivos. Né? Então, o cliente, por exemplo, obtém serviços enviando mensagens aos processos servidores. Tá certo? Normalmente, através do que a gente chama de RPC, Remote Procedure Call. Então, aqui, ó, máquina cliente, né, manda uma mensagem para a máquina servidora. A máquina servidora, por sua vez, devolve a ação solicitada para o cliente. Certo? Um exemplo aí do sistema distribuído. Cliente-servidor, sistema distribuído. Ok? Isso foi a transparência lá do... Não sei se está na mesma versão, eu achei isso aí na internet. Ok? Parar aqui o compartilhamento de tela. Ok, gente? Tá legal aí? Tá todo mundo vivo ainda?
Todo mundo acordado. Hoje a gente esticou aí, né? Foi até as 9h30 aí. Quer dizer, a aula é até 10 para as 10, né? Mas normalmente está no horário aí. Tá? Então hoje, o que a gente fez hoje? A gente viu aí aspectos relacionados ao gerenciamento de senha, né? A gente viu também algumas coisas adicionais em relação ao comando user add, né? E fizemos aí uma revisão a respeito aí de introdução aos sistemas operacionais lá da primeira unidade, tá certo? Eu volto a lembrar a vocês, assim como o Iago falou, é muita coisa para pegar, tá certo? É uma informação, por isso é que ler é fundamental, né? Quando a gente tem determinadas disciplinas, né? Sistemas operacionais, algumas disciplinas de rede, onde existe uma carga teórica muito grande, tá certo? E que não é numa transparência que vocês vão conseguir linkar a coisa toda. A transparência ela serve para colocar na cabeça de vocês alguns pontos, né, de referência para que quando vocês lerem a documentação escrita, né, vocês possam lembrar desses conceitos, lembrar da explicação, né, e ajudar vocês a entenderem o material escrito. Mas é importante lembrar que a gente precisa, né, ler o material que está disponível lá no livro, tá certo? É fundamental aí. Então a gente tem aí, entra lá no Backboard, o material está disponível para vocês, o livro está disponível lá na biblioteca virtual, o livro do Tannenbaum, é o capítulo 1, mais um pedacinho de outro capítulo lá que fala de máquinas virtuais. Não deixem de ler isso, porque isso é importante, tá? São conceitos que parece que a gente não usa nunca e não precisa nunca, mas são importantes para caramba, certo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo certo? Tudo ok? Então eu vou parar aqui vou parar a gravação, tá certo? Estou interrompendo a gravação.